Sejam bem-vindos a mais um novo episódio do Foca na Causa. Hoje nós estamos aqui com a doutora Natália Suzigan. Ela é especialista em saúde da família e comunidade. E ela veio hoje aqui trazer muito conhecimento e informação para quem é focado na causa. Seja muito bem-vinda, doutora Natália. Obrigada, Cláudia. Está na Foca Verna. Foca Verna, gostei muito. Eu agradeço muito o convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Espero que o nosso bate-papo seja muito tranquilo e leve, que eu estou um pouquinho nervosa. Mas não precisa, né? Porque nós estamos aqui para levar informação para as pessoas, para que elas se cuidem, para que elas tenham uma vida mais leve, uma vida melhor. E ninguém mais do que uma médica da família para trazer essas informações e esse acolhimento para as famílias aqui de Rio Mafra. Então, doutora Natália, a gente escuta falar, né, sobre o médico da família, sobre a saúde de uma família toda, e a gente ouve pouco, né, sobre o médico da família, o que ele faz. Certo. O médico de família, ele é o médico de antigamente, né? Então, é o médico que ele ia na casa das pessoas e ele acompanhava a família toda naquele contexto onde a pessoa vivia, né? Onde a pessoa vive. Então, imagina um médico que ele não tem um órgão específico para cuidar, né? E ele não tem uma doença em específico. Então, ele é um médico que ele vai cuidar da pessoa como um todo, né? Imagina, eu dou um exemplo assim, imagina você tá com uma tontura. O que pode ser essa tontura? Pode ser que está com taquicardia, que o coração está disparado. Pode ser uma enxaqueca. Pode ser a pressão que está muito alta ou está muito baixa. Pode ser uma ansiedade, né? Então, pode ser muitas coisas. Será que eu vou ter que ir para um médico pensando em ansiedade, para um médico, né, pensando em tontura, para um médico por causa da enxaqueca, para tentar, né, descobrir o que eu tenho? O médico da família, ele vai pegar esse paciente, ele vai, né, fazer a anamnese, fazer a entrevista com o paciente, fazer o exame físico, ver os exames que são necessários naquele caso, né, descartar coisas mais urgentes, ver o que é mais comum para aquele caso, e ele vai descobrir a causa, né? Então, ele vai na causa para ele passar o tratamento correto, né? Além disso, ele vai ajudar principalmente em relação à prevenção, né? Então, o médico de família, ele atua muito em prevenção e em promoção da saúde. Então, os exames de rotina, né? Os acompanhamentos de saúde em relação à diabetes, à pressão alta, a dores, né? Dor crônica, fibromialgia, a própria enxaqueca que a gente comentou, né? Os exames preventivos de câncer de colo de útero, de câncer de mama, de câncer de intestino, por exemplo. A gente tem... eu gosto bastante dessa parte de educação em saúde, né? Então... parar de fumar, por exemplo, a gente tem o tratamento e o médico de família vai ajudar nesse tratamento, né? Então, são muitas áreas específicas. Quando a doutora fala sobre que, né, o SUS ou o posto, ele vai ajudar, por exemplo, em relação a cessar com o tabagismo. O que é que o SUS faz? Pela pessoa que fuma, no caso, né? Ele fornece remédios, ele tem psicólogos, como que... Sim. Na minha unidade de saúde, a gente faz, uma vez a cada semestre, um grupo, né, que é o que o Ministério da Saúde preconiza, um grupo para ajudar o paciente a parar de fumar. Então, o grupo ele tem esse intuito de ajudar em relação ao tratamento, principalmente você trocar as informações com outras pessoas que estão na mesma situação que você, né? E esse grupo a gente consegue pedir ajuda, né, da equipe multiprofissional. Então, psicólogo, educador físico, fisioterapeuta. Esse último semestre a gente teve fisioterapeuta respiratória, que ajudou bastante a gente em relação à fisioterapia motora também, né? E a gente tem também pelo SUS as 2 medicações que são preconizadas pelo Ministério da Saúde, né? Os adesivos de nicotina e os comprimidos para ajudar também a parar de fumar. Eu ouvi uma entrevista tanto do Chico Anísio quanto da Rita Lee, eles dizendo que o único arrependimento deles era não ter parado de fumar, né? Que eles ficaram, né? Ela com câncer, acredito, né? E ele ele perdeu, acho que ficou com 20% de respiração. No dia que ele estava dando a entrevista, ele estava com 20% do pulmão, né? É isso. Então, eu vi uma entrevista deles, de ambos, né? Falando sobre isso. A doutora falou sobre a medicina preventiva. Hoje a gente tem escutado mais falar sobre medicina preventiva, né? Mas
o que significa a medicina preventiva hoje no posto de saúde, na vida das pessoas. Elas, porque, obviamente, a prevenção a gente já entende pela própria palavra, mas isso na prática. Na prática, quando a gente pensa em prevenção, né, os pacientes eles vêm muito em busca de exames de rotina, né? Então, a primeira coisa que eu volto a pergunta para eles, né? Eles perguntam, eu gostaria de fazer meus exames de rotina. E como é que está a sua rotina? Né? Então, como é que está a sua alimentação? Se você consegue dormir num horário apropriado, né? Dormir e acordar num horário apropriado. Se você fuma, se você toma muito café, se você é muito nervoso, muito estressado, né? Se você faz atividade física. Então, a primeira coisa é a gente examinar a nossa própria rotina, né? E aí depois a gente vai pensar em exames, né? E exames que são específicos para cada idade. Então, existem os exames específicos para as crianças, né? Nas idades corretas, para os adolescentes, para as mulheres, para os homens, né? Para os idosos, né? E a gente pensar em prevenção, eu gosto de pensar em 4 grandes áreas assim específicas, né? Então, uma área é prevenção cardiovascular. Então, pensar em prevenção de pressão alta, de diabetes, né? Em relação a você cuidar para não ter um AVC, não ter um infarto, por exemplo, né? Você pensar em relação a outra grande área é a parte de câncer, né? Então, câncer de colo de útero, câncer de mama, câncer de próstata, o câncer de pulmão, né? Pensando nos pacientes que fumam. E câncer, principalmente aqui em Mafra, que a gente tem que, né, pensar muito e olhar para isso com maior cuidado em relação ao câncer de intestino também. E aqui no sul do Brasil, câncer de pele, né? Que a gente não pode deixar passar. Outra grande área é pensar nas infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, a gente ter esse cuidado em todas as fases da vida, né? Hoje a gente sabe que não é uma doença de jovem. Então, sim, os jovens têm que fazer, né? É recomendado se fazer esse exame uma vez por ano, pelo menos. Mas as pessoas que são sexualmente ativas, né? Mas a gente está vendo muito um número crescente em relação aos idosos pegarem infecções sexualmente transmissíveis, né? E por muitas questões, né? Então, a senhora ficou viúva, né? E aí conseguiu arrumar um namorado novo, e aí, né? Fica aquelas questões de, eu não engravido mais, então para que eu vou me cuidar? E, de repente, aparece aí uma infecção sexualmente transmissível, tá? E hoje também a gente tem que pensar, principalmente nos idosos, né? A prevenção de quedas. E que as quedas nos idosos, elas trazem muito malefício pensando em qualidade de vida, né? Quem tem um idoso em casa que já viu que ele caiu, que às vezes quebrou o fêmur, viu que a recuperação é difícil, né? Todas as complicações, se fez cirurgia, se não fez, risco de trombose, né? Risco de AVC pós-cirurgia. Então, as quedas mexem muito com a qualidade de vida do idoso. E a gente pensar, por exemplo, na osteoporose, né? Após a menopausa da mulher, por exemplo, né? Que é um fator importante para a gente pensar na saúde delas, também é algo que a gente tem que pensar em prevenir. Doutora Natália falou sobre essa questão da prevenção e também dos cuidados que nós devemos ter o tempo todo, né? Estamos vivos, temos que nos cuidar, não é? Mas existe ainda uma resistência das pessoas em relação, por exemplo, o homem fazer o exame da próstata. A mulher, às vezes, até fazer um exame ginecológico, porque às vezes vai encontrar um homem, né, no sentido, é um médico, né, homem. Então, elas às vezes também têm essa restrição, porque você pode escolher. Eu acredito que tem postos de saúde que tem mulheres, né, ginecologistas, etc. Mas isso ainda é uma resistência, né, para as pessoas procurarem exames ou não. Na verdade, assim, quando a gente pensa, principalmente esses exames que são considerados desconfortáveis, né, a gente tem uma certa resistência. Então, por exemplo, um grande mito, né, das mulheres que em relação à mamografia. Eu não quero fazer uma mamografia porque, né, com certeza ela é um exame desconfortável, né, às vezes dolorido. Mas a pessoa pensa assim, eu não vou fazer uma mamografia porque eu faço autoexame, né? Então, eu me palpo, vejo que eu não palpo nenhum nódulo, e aí eu não preciso fazer uma mamografia, né? E, na verdade, a gente tem que pensar o contrário, né? A mamografia é um exame que ela vai detectar
pontinhos, microcalcificações, que a gente não palpa quando a gente, né, se toca em relação ao seio, né? Então, quando a gente se toca e sente alguma coisa, aquilo já não é micro, aquilo já aumentou de tamanho. Então, a gente não está conseguindo prevenir, né? Então, por isso que a mamografia ela é importante. E as pessoas muitas vezes não querem fazer porque é desconfortável, né? A mesma coisa em relação ao exame preventivo, né? Então, nas unidades de saúde, geralmente quem faz o preventivo são as enfermeiras, né? A enfermagem. Claro, tem enfermeiros também, né? Mas eu acho importante a gente pensar que eu sei fazer preventivo, por exemplo. Mas a minha enfermeira faz 1 zilhão de vezes a mais que eu, né? Então, ela é muito melhor na técnica, vamos dizer assim, né? Um enfermeiro que está lá, ele é muito melhor na técnica do que com alguém que não tenha tanta prática nesse sentido, né? Então, a pessoa está indo com uma pessoa que realmente sabe o que está fazendo, né? E a gente pensar em prevenção de câncer de colo de útero, geralmente a mulher não sente nada também. E aí, quando ela sente, ele já está muito avançado. Então, você imagina lá no colo do útero você raspar um pouquinho daquela área e mandar para o laboratório, né? Como se fosse você retirar aquelas células e mandar para o laboratório para ver se elas podem desenvolver câncer de colo de útero. Então, é um exame extremamente sensível, né? E a gente sabe que é um exame que vai salvar vidas mesmo, né? Existem países no mundo que essa busca pelo paciente é muito maior, né? Principalmente os países também que têm sistema público de saúde. Então, eles vão lá, batem na casa da pessoa, levam a cartinha. Se a pessoa não foi, mais uma vez, mais uma cartinha. Se a pessoa não foi, de repente eles seguram a conta do banco dela. Por quê? Nossa. Porque isso é gasto para o sistema público. Se você não se previne quando está no início, ou quando ainda não apareceu, quando ainda você não sentiu nada, você vai trazer gasto para o sistema público depois que isso aparecer e ficar muito pior, né? E o SUS caminha para isso. O SUS caminha nesse sentido, assim, que a gente vai na casa das pessoas, a gente vai lá, bate na porta, né? A gente, que eu digo, são as agentes comunitárias de saúde, né? E elas vão, a gente tira relatório, olha, essas pessoas estão, né, não fizeram um exame no último ano, né? Então, a gente tem esses números, a enfermagem que faz toda essa parte burocrática, né, na unidade de saúde, e a gente vê que a procura ainda é muito baixa, né? E muitas vezes porque a mulher não sabe da importância disso, né? Eu não estou sentindo nada, né? Mas eu fui casada só uma vez, né? Mas eu não tenho relação já há tantos anos. Mas é um câncer que ele aparece de forma lenta, né? Então, às vezes, a pessoa teve contato com o vírus, com o HPV, há 20 anos atrás, e aquele câncer vai desenvolver, né, depois de muito tempo. Ele é demorado, mas ele pode aparecer. Exatamente. Tá ali. Então, doutora Natália, o meu pai, por exemplo, ele teve essa questão. Ele teve um câncer na próstata e ele fez todo o tratamento no Erasto Gettner, ficou em remissão. E aí ele mentia pra gente que ele ia fazer, né, aqueles exames rotineiros. Mas ele era muito ativo, então, não, eu tô indo para Curitiba fazer o exame. Mas, na verdade, ele não estava indo. Uhum. E aí ele começou a se queixar de dor na coluna. Uhum. E, por coincidência, que aí idoso, como você falou, cai, que é outro problema, né, que nós temos hoje. E ele acreditava que aquela dor na coluna que ele estava era pela queda que ele teve em casa. Uhum. Ele escorregou, né, no piso liso, caiu de costa e ali ele ficou com dor. Então, ele acreditava que essa dor que ele tinha nas costas era desse tombo. E aí começou a não conseguir mais fazer xixi, né, urinar. E aí, quando ele foi novamente fazer o exame, a coluna dele toda já estava tomada, né? Então, pegou nos ossos. Aí, ela da próstata subiu para os ossos e ali ele teve 1 ano e meio. Então, esses cuidados, né? Que eu estou só relatando esse exemplo para que as pessoas se atentem, né, a isso. Não foi o tombo, já era um câncer, né? Que ele não foi fazer o exame preventivo, né? Ou fazer aquele cuidado que ele tinha que fazer. O câncer de próstata, ele também é um câncer que vem lento, de forma geral, né? Existem subtipos, assim, mas de forma geral ele é bem lento.
E as pessoas que têm fatores de risco, né, é importante estarem atentos a isso, né? Principalmente pessoas que tiveram já... eu tive parente de primeiro grau que também teve câncer, né? Então, precisa acender essa luz e procurar, né, mais rápido assim, o atendimento, né? Procurar, muitas vezes, alguns exames, a gente tem uma faixa etária, né? Mas se a pessoa tem um histórico familiar, essa faixa etária ela é mais precoce, né? Então, os exames são feitos antes ainda. Doutora Natália, eu quero fazer uma pergunta no sentido da humanização da medicina. A gente também tem ouvido muito falar sobre isso, né? A questão de humanizar a medicina. Porque, obviamente, que em todas as profissões nós temos bons profissionais e maus profissionais, né? E não é diferente com a medicina. A gente, assim como professores, assim como enfermeiros, assim como aí os videomakers, não é mesmo? Mas nós temos também na área da medicina, só que quando a gente fica doente, né, doutora, a gente fica emocionalmente já fragilizado. Então a gente já chega ali com aquela dor, às vezes você não quer nem falar de tanta dor, ou abala emocionalmente de alguma forma, porque você tinha sonhos ou coisas programadas para fazer, e de repente uma dor ou uma doença vai te tirar do jogo. E aí você chega, busca um profissional e ainda você tem, às vezes, palavras. Eu estava conversando eu converso com muitas pessoas, né, sobre a questão da hora da notícia do câncer, né? E, por incrível que pareça, o relato é assim, que o médico chega e fala, você vai morrer. Sim, todos vamos, mas não hoje, né? Então, a pessoa já está abalada emocionalmente, ela precisa ali de esperança, pelo menos, e coragem para enfrentar uma luta que ela vai ter aí de quimioterapia, radioterapia, remédios, etc. E ela ouve isso de cara, né? Então, eu acredito que... Para onde caminha a humanização hoje da medicina, doutora Natália? Essa tua fala é bem importante, assim, sabe, Cláudia? Porque eu trago isso em relação aos meus alunos, né? E a gente tem uma coisa nossa, assim, né? Uma empatia que talvez venha de casa, né? Que foi ensinado isso pelo pai, pela mãe. E muitas vezes a pessoa não foi ensinado, não teve aquilo, né? Então ela não consegue passar. Mas essa questão de más notícias, né? De você ter que dar uma notícia ruim para um paciente, não é nem questão de empatia, é questão de habilidade de comunicação. E a habilidade de comunicação, como eu falo para meus alunos, é técnica. Existe um passo a passo que você pode fazer, né? De como você deve se comportar na frente de um paciente que está vulnerável, né? Como você deve falar para esse paciente da melhor forma possível, né? Então, são assuntos delicados e a gente está lidando com vidas, né? A gente não está lidando com coisas, né? E a medicina, ela... Por um lado, ela está sofrendo as consequências de algo que ela deixou de lado, né? De que é olhar para o paciente, né? Olhar que ali é uma pessoa, né? Tem aquele ditado de que eu sempre vou estar tratando o amor da vida de alguém, né? Isso. Então, a gente tem que pensar nisso. E tem que saber se colocar no lugar do outro, né? Como é que talvez você tenha outra bagagem de vida que você vai lidar com aquilo de uma forma diferente com que o seu paciente está lidando, né? Mas ele tem uma história de vida que essa é a forma que ele vai conseguir lidar. Então, você precisa ter, no mínimo, empatia. E na medicina de família, a gente bate muito nessa tecla, né? Que o paciente ele tem que ter vínculo com você. Ele precisa confiar em você, porque você é o médico mais perto dele, né? Então, a unidade de saúde é a porta do sistema de saúde. Então, esse paciente, ele pode estar lá tratando, né, num hospital, né, especializado em câncer, por exemplo, em outra cidade, na capital, por exemplo. Mas, quando ele tiver dor, ele talvez não vai conseguir ir até lá. Ele vai para a unidade de saúde buscar um médico. E se esse médico não conseguir olhar para ele e entender que essa dor, para esse paciente, ela é urgente,
né? Que o paciente não pode esperar, que ele não vai conseguir esperar ali a agenda abrir dali um mês, né? Esse médico ele vai perder muito vínculo com os pacientes. E, no final das contas, todo mundo perde, né? O médico perde vínculo com as pessoas, né? Ele perde a unidade de saúde, os indicadores de saúde, porque a gente vai ver a saúde das pessoas piorando, né? Então, essa questão da humanização é algo que é urgente dentro da medicina, né? Eu não lembro se eu já relatei isso aqui, mas... claro, várias situações que eu passei, ele ficou 2 anos e meio acamado, né? O meu marido. Mas o que me chocou assim mesmo foi quando eu recebi a certidão de óbito, lá, a declaração de óbito. Uhum. Porque, tudo bem, ele morreu, a gente sabia que ali não ia ter saída, né? Aquele gasping, ele já estava. Mas você, de alguma forma, isso é novo, eu nunca passei por isso, né? Então, é uma rotina, talvez, do hospital, do médico, do enfermeiro, dos profissionais de saúde. Mas para um familiar é a primeira vez. E aí eu recebi na porta de saída. Tá aqui a certidão, a declaração, né, de óbito. E eu peguei aquilo na mão, assim, daqui a pouco o corpo passando, né? Então eu vi o corpo todo enrolado, aquele papel na minha mão, eu não sabia se eu saía correndo, se eu ia atrás do corpo. Eu fiquei paralisada. E então, assim, eu acredito que pelo menos poderiam ter sentado assim comigo. Olha, né? Tá aqui, sei lá, falar alguma coisa, mas comigo sentadinha, entregar o papel mais delicadamente, não no corredor, em pé, na saída, sabe? Foi uma coisa assim, parece, pega o pacote ali na saída, parece, entendeu? O pacote tá ali, você pega com a vendedora ali na frente. Não, foi horrível, sabe? Então, essa humanização também nessa hora da morte efetiva, eu acho que ela é muito necessária. Porque eu não sabia o que fazer. Eu não sabia se eu voltava, se eu saía correndo, para onde eu ia. Né? Você sabe, posso contar um caso? Claro, tá aqui para isso. Eu não vou identificar, né, a família, a paciente, assim, mas talvez a filha que estava junto, ela vai se identificar, assim, porque foi um atendimento que me marcou muito e marcou muito a filha também. Então, como eu te falei, né, são técnicas, você não precisa ser, né, o super bonzinho e falar, eu sei falar, né? Você estuda sobre isso. E eu estudei sobre isso na faculdade. Então, a gente tem aulas uma aula específica sobre más notícias, né? Como que eu dou uma notícia ruim para o paciente? E uma notícia ruim pode ser falar para o paciente que ele tem diabetes. Para o paciente, aquilo pode ser o fim do mundo, né? Um paciente que tem diabetes, eu falar assim, olha, no caso do senhor, é importante o senhor usar insulina. Então, para ele, pode ser o fim do mundo usar insulina. Então, é muito individual isso, né? E uma das vezes, eu tinha 1 semana de formada. Então, eu era recém-formada e eu atendi essa paciente que tinha ido fazer um ultrassom por causa de uma dor abdominal, né? E eu estava repondo férias de um outro médico. Então, eu não conhecia aquela unidade, eu não conhecia aqueles pacientes. E eu, né, era recém-formada. Então, essa paciente, ela veio trazer um ultrassom. E esse ultrassom, ela já tinha mostrado para 3 médicos. Só que uma médica era, assim... eu não sei se era dermatologista, sabe? Não era da área dela. Então, ela olhou aquele ultrassom e falou, leva para sua médica. E o médico do ultrassom, né, viu o exame e falou, leva para sua médica. E eu era a 3ª médica, então, que não era a médica dela, né? E aquele ultrassom tinha metástase, né? E eu não sabia nem a história dessa paciente. Se ela sabia que ela tinha tido câncer em alguém, né, em alguma vez da vida, se tinha sido tratado ou não, né? Busquei no prontuário, assim, mas aquelas, né? Você vai buscar a história lá, tentar achar a história completa. E aí eu perguntei para a paciente, então, a história dela, né? Ela me explicou e como é que era a dor e o que ela sabia daquilo. E ela me pediu, ela estava com a filha junto, e ela me pediu, eu quero saber o que eu tenho. E eu expliquei para ela o que ela tinha, né? E a filha dela ficou mais, assim, emocionada do que ela, né? E ela consolando a filha, enfim. E para mim, eu fiquei
né, eu dei o seguimento em relação a isso, reencaminhei para um oncologista. E aí eu encontrei a filha uns 4 anos depois, assim. E a gente sempre fica pensando, assim, que essas consultas que marcam a gente, né? Será que eu escolhi as melhores palavras, né? Será que eu consegui falar, assim, de um jeito que ela se sentiu acolhida, né? E a filha me encontrou. E sabe quando você conhece aquela pessoa, mas você não lembra de onde, né? E ela olhou pra mim e falou assim... eu fiz todo o atendimento dela, foi em outras férias que eu tava cobrindo de outro médico, eu fiz todo o atendimento dela e ela olhou pra mim e falou assim, você não lembra de mim, né? Eu falei, eu lembro que eu já te vi, eu já te atendi antes? Ela falou, eu tava com a minha mãe numa vez que você atendeu ela e você que contou o que ela tinha. E ela faleceu 3 meses depois daquele atendimento. E ela, antes de falecer, ela virou pra mim e falou assim... só anjos passaram pela minha vida. E o primeiro anjo foi aquela médica que me contou o que eu tinha. Então, imagina o quanto que isso tocou a vida dessa paciente, sabe? E da família, né? E da filha que estava ali junto e que sentiu aquela notícia, assim. Então, são coisas que você consegue escolher as palavras e se expressar, assim, sabe? Sim. Ter um pouco de empatia, como você disse, né, Natália? Natália, agora é a hora de você dar uma mensagem para quem está nos ouvindo, nos assistindo, no Foca na Causa. Quem está curtindo aqui o nosso assunto, o nosso bate-papo, curte, comenta, compartilha. Assim você ajuda a Foca a chegar em mais pessoas que precisam saber desse assunto. E você também ajuda o Foca na Causa a ir mais longe. Então, doutora Natália, a câmera é toda sua. Passa uma mensagem para os focados na causa. A minha mensagem que eu queria passar é... Quando a gente pede exames de rotina, a gente tem que estar preparado para o resultado. Eu quero fazer exames para ver se eu tenho diabetes. Eu quero fazer exames para ver se o meu colesterol está controlado. E aí, eu estou preparada para esse resultado? Se eu tenho diabetes, ou se eu tenho, né, um exame quase apareça diabetes, será que eu estou preparado para mudar minha alimentação? Será que eu estou preparado para fazer atividade física? Será que eu estou preparado para parar de fumar antes que apareça algum problema mais sério no meu pulmão? Então, quando a gente está preparado para fazer a mudança, é aí que a gente está preparado para receber esses resultados de exame. E quando a gente faz os exames, é para prevenir algo mais grave. Então, é importante a gente fazer os exames de forma precoce, antes que a gente sinta alguma coisa. Então, os exames, eles têm idades certas, né? Períodos certos para serem feitos, e eles precisam ser feitos de forma regular para a gente evitar que algo mais grave apareça. Eu costumo dizer que as escolhas só são escolhas por meio de conhecimento. Então, quando a gente sabe do que a gente está fazendo, do que a gente está buscando, do que a gente quer atingir, então eu quero ter qualidade de vida, eu quero viver bem, né? Às vezes o paciente fala assim que todo mundo vai morrer, mas a gente não sabe como nem quando, né? E todo mundo quer envelhecer, né? Porque o outro lado talvez não seja uma boa escolha, né? Então a gente quer envelhecer com qualidade de vida, né? E cuidar da saúde é isso. Muito obrigada, doutora Natália, pela sua presença aqui no Foca na Causa. Eu espero que você venha sempre que quiser, sempre que puder, que você vai ser sempre muito bem-vinda. Muito obrigada e até o próximo episódio.